Olá, dando continuidade aqui à nossa aula de meios alternativos e multiportas, né? Nós havíamos falado ali no primeiro vídeo sobre as três manifestações básicas do direito, que era a autotutela, a autocomposição e a heterotutela. E agora nós também falamos, para recordar, eu gosto sempre de fazer essa recordação, dos conceitos básicos de processo que vão ser importantes na identificação, né, dos meios alternativos, para que você saiba em que momento que a gente pode usar a multiportas, em que momento que a gente pode usar a mediação, a conciliação, e aí nós vamos trazer alguns conceitos básicos, até porque alguns alunos ainda estão iniciando, ainda não tiveram todas as disciplinas, né, ou pelo menos estão naquelas disciplinas mais propedêuticas, aquelas disciplinas mais iniciais, e ainda não tiveram algumas conceituações. Então vamos lá. Primeiro, o aluno precisa fazer uma identificação de direito material e direito instrumental. Qual que é a diferença, professor, dessa situação de direito material e instrumental? Direito material, em suma, são as regras que nós podemos praticar, são as regras de conduta da nossa vida. Então, lá no Código Civil, por exemplo, fala ali sobre os direitos da personalidade, logo que a gente começa a estudar pessoas e bens, fala sobre os elementos do negócio jurídico, no artigo 104, aí nós vamos um pouquinho mais para frente, fala sobre o direito às obrigações, como se constituem as obrigações, obrigação de dar, fazer, não fazer, obrigações alternativas, facultativas, enfim, nós estudamos tudo isso. E adiante vamos estudando um pouquinho mais, contratos, as regras dos contratos, a parte geral dos contratos, depois os contratos em espécie. Isso é importante a gente identificar como regras de direito material, regras que geram situações de conduta. E as regras de direito instrumental ou processual, quais são? São aquelas que vão trazer normas, que vão trazer regramento para o exercício de um direito. Então, quando eu preciso ajuizar uma ação, quando eu preciso buscar um direito meu que foi lesado por alguém, eu vou usar quais regras? Eu vou usar as duas. Eu vou basear a minha pretensão no direito material, via de regra, né, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, né, e vou basear também a minha pretensão no modo com que eu vou buscar esse direito. Como eu faço para fazer um direito ser constituído na minha pessoa? Como eu faço para valer um direito que me foi lesado? Eu fui ofendido por alguém, eu quero processar essa pessoa, eu preciso receber uma indenização moral, material, porque a pessoa me lesionou num direito material ou moral. Como eu faço? Aí eu vou usar as regras do processo, vou pegar o Código de Processo Civil e vou entender quem são as partes, qual é a competência, para onde eu vou direcionar aquela minha petição inicial, quais são os elementos da petição inicial que eu preciso ter, é um processo de conhecimento, é um processo de execução, enfim, eu preciso entender que existe uma diferença entre as regras de direito material e as regras de direito instrumental. Então esse é o primeiro conceito que nós estamos trazendo aqui na nossa segunda etapa aqui da aula. Muito bem, outro conceito importante que vocês vão aprender, ou alguns até já aprenderam e agora vão recordar, é o conceito de processo. O que é processo? Processo é uma série de atos organizados, voltados a um determinado fim. Então, eu tenho um objetivo com o processo. Qual que é o objetivo? O objetivo de chegar a uma sentença. Então, eu preciso seguir algumas regras para que essa sentença me seja dada. Então, eu entendo que o A e o B vão litigar, o A precisa buscar o seu direito por meio do quê? Do processo. Então ele vai verificar a situação, o problema que ele tem, o direito material que regula a vida dele. O A quer se divorciar. Aonde estão as regras do divórcio? Estão lá no Código Civil, estão lá na Constituição Federal. Mas como eu faço para postular um divórcio? Eu quero postular um divórcio e quero também discutir a guarda de um filho, quero discutir a convivência de um filho. Eu vou lá no Código de Processo Civil. Então eu vou seguir as regras do processo civil. Eu não vou entrar com qualquer ação, vou entrar com uma ação de divórcio. Ela tem um procedimento próprio, ela tem uma maneira de ser, ela tem um juízo próprio para eu endereçar a minha petição inicial. Não é em qualquer lugar que eu posso ajuizar uma ação de divórcio. Então eu tenho que saber essas regras, eu tenho que conhecer dessas regras. E isso é de suma importância, ok? Então o processo é uma série de atos organizados,
para um determinado fim. E o processo, ele tem um outro conceitozinho do lado dele aqui, que caminha junto com ele, que é o procedimento. Procedimento nada mais é do que o caminho, né? O rito, a maneira com que esse processo vai seguir. Né? Imagina que você está com um carro na estrada, eu até faço essa analogia muito simplória, mas é para você entender. O processo é o carro e o procedimento é o caminho por onde esse carro vai percorrer. Então, cada processo, cada situação da vida, ela vai exigir um processo e um procedimento. Então, se eu quero, por exemplo, me divorciar, como eu dei o exemplo, eu tenho lá um procedimento próprio no artigo do Código de Processo Civil que fala das ações de família. A partir do artigo 790, 793, começa-se a tratar das ações de família. Então lá tem umas regras próprias de como o advogado, como a parte, como que o juiz e os participantes do processo vão atuar em questões de divórcio, questões de pensão alimentícia, de guarda de filhos, de alienação parental, que são ações ligadas ao direito de família. Então, o procedimento é o rito, né? Ritualística. Vamos lembrar aí, quando a gente participa às vezes de uma cerimônia, tem toda uma ritualística, né? Você vai numa igreja, você vai num culto, numa missa, tem uma ritualística própria, né? Para cada tipo de situação vai ter uma ritualística. Então, o processo, ele vai seguir um procedimento. E aí eu tenho um outro conceitozinho que também é importante eu lembrar ou conhecer, para quem ainda não teve essas aulas, né, de teoria geral do processo, que são importantes, são conhecimentos muito relevantes. Já estou passando aqui uma pinceladinha. Claro que esse assunto é muito mais profundo, tem que estudar com muito mais afinco, com muito mais profundidade, porque é óbvio, aqui é uma pequena recordação para a gente situar vocês na esfera dos meios alternativos de solução de conflitos. O conceito de ação. O que é ação? Ação é um direito público. É um direito público e subjetivo que o cidadão tem contra o Estado. A ação não é contra o indivíduo. Eu não vou entrar com uma ação contra a pessoa de fulano, de beltrano. Não, eu vou entrar com ação contra o Estado, em face do fulano ou do beltrano. Tá? Então, quando eu falo de ação, nada mais eu estou falando do que um direito público, de eu levar ao Estado uma pretensão minha, uma intenção que eu tenho. E aí, por meio do processo e do procedimento, o juiz, o magistrado, né, o Poder Judiciário, vai conhecer do meu direito, vai dizer se eu tenho ou não razão. Olha, realmente ele está exercendo direito de ação aqui, porque ele tem razão, ele tem uma dívida para receber, o devedor não pagou, e eu vou determinar que o devedor seja condenado ao pagamento. Olha, não, ele não tem razão. Essa dívida já está prescrita, essa dívida já perdeu aqui o prazo para ser cobrada, já não pode mais ser cobrada. O juiz vai dizer isso. Então, esse direito de eu buscar uma resposta do Estado se dá pelo direito de ação, ok? Quando você fala de processo, voltando um pouquinho ao primeiro conceito, né, que é uma série de atos organizados a um determinado fim, você fala nada mais, nada menos do que dois tipos básicos de processo. Processo de conhecimento e processo de execução. São duas modalidades de processo que nós temos previstas no Código de Processo Civil, que vão ter algumas diferenças. Quando eu falo processo de conhecimento, eu estou falando que eu vou levar para o juiz o conhecimento de uma lide, de uma demanda, de um conflito de interesses. Então eu estou com uma discussão lá com o meu vizinho, estou com uma discussão com o meu sócio, estou com uma discussão com a minha esposa, não quero mais estar casado, estou com uma discussão com o meu filho, enfim, todas as questões eu vou levar para por isso fala esse processo de conhecimento, você vai levar para o conhecimento do magistrado uma situação que você entende que está sendo lesada. O juiz vai fazer o quê? A instrução. Então, ele vai ouvir você, ele vai chamar a outra parte, vai ouvir a outra parte, princípio do contraditório, da ampla defesa, vai falar, ó, peraí, o A está acusando o B de tal situação, quero ouvir o B fez isso mesmo? Será que isso é verdade? Ou o B não tem nada a ver com essa história? Então, a gente tem aí um processo de conhecimento. Ao final, o juiz vai dar uma sentença. Essa sentença, ela pode resolver o problema ou não resolver o problema, vai depender. Se tudo correu bem, o advogado usou a via eleita correta, o advogado usou o processo correto, o procedimento correto, a ação correta, o juiz, ao final da causa, ele vai falar, olha, eu vou agora sentenciar resolvendo aqui o mérito,
que é o mérito? É a discussão, é a lide. Ó, eu não vou deixar isso aqui sem resolver. Agora, às vezes as partes, por alguma razão, né, instrumental, às vezes por uma desatenção, o advogado entra com uma ação, não coloca na petição inicial todos os requisitos que precisam ser colocados, ou entende que aquela ação é contra uma pessoa, é em face de uma pessoa, mas na verdade é em face de outra, e aí chega no final, o juiz, quando vai dar a sentença, ele fala: eu não posso sentenciar isso aqui. O advogado que entrou com a ação, ele não agiu corretamente, ele errou aqui, ele elegeu um juízo que não é o competente, ou ele usou de um procedimento que não é o mais correto. Então, eu vou extinguir esse processo sem resolver o mérito.